que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Se você puder recapitular para mim como você entende essa questão e por que isso seria um problema para o Deus bíblico, ou para a versão cristã do que é o Deus bíblico, eu acho que a gente pode começar por aí, depois Pode a gente ser. se aventura pelos temas que Não, você imaginar que são relevantes. Bom, muitas pessoas entram em contato comigo a respeito que blasfemaram contra o Espírito Santo. Ontem mesmo, uma pessoa mandou mensagem para mim: pastor, eu preciso do seu auxílio, da sua ajuda, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ficou muito mal. Perguntei, por acaso você viu alguém expulsando demônios? Você fez atribuição daquela expulsação do líder, de quem fosse, ao poder de Belzebu? Ele falou, não, professor. Pois bem, contextualmente, dentro do contexto, a blasfêmia se daria nisso, porque esse é o contexto onde está inserida essa passagem. Aí ele falou assim, então não é o xingar o Espírito Santo, ofender o Espírito Santo? O termo você está ingerindo blasfemar, mas isso não é blasfemar. Blasfemar é você fazer uma atribuição de um caso excepcional, de um exorcismo, quem está fazendo o exorcismo, e você dizer que aquele ato de quem está sendo usado não está sendo usado por Deus, mas sim está sendo usado pelo poder de Belzebu. Foi isso que eu expliquei. Depois eu vou fazer a réplica perguntando para você por que isso seria um problema para o Deus cristão ou para o Deus que os cristãos atribuem à Bíblia. Tá. Posso responder agora? Pode, mas antes eu queria tecer um comentário sobre o que você disse, que eu acho importante o que você falou. Eu acho até legal isso estar no começo da nossa conversa. Eu também recebo essa pergunta toda hora, Fábio. E tem muita gente atormentada com esse negócio, Júnior. E se o nosso debate não for frutífero, do sentido de proveitoso para quem está assistindo, pelo menos isso eu queria aliviar na cabeça de muita gente. O que o Fábio trouxe pra gente é exatamente o episódio narrado nos Sinóticos, começando em Marcos, né? Mas essencialmente nos Evangelhos Sinóticos, narrando Jesus lidando com alguém que faz essa acusação quando ele expulsa um demônio. E ele fala exatamente isso. Olha, o que eu faço é pelo poder do Espírito Santo. E, portanto, gente, esse peso tem que sair. E isso eu já acho uma coisa que valeu a conversa, Fábio. Sim. Porque tem tanta gente atormentada com essa questão do tipo, será que eu cometi um pecado que não tem mais retorno, que não tem mais jeito de fazer? E não. Essas pessoas não blasfemaram contra o Espírito Santo. E esse é um fruto muito bom de se colocar o texto bíblico no seu devido lugar, no seu devido contexto. Então, por isso eu já agradeço por ter tido a oportunidade da gente estar junto, pelo menos um alívio para muita gente que se debate com essa questão e que rotineiramente eu respondo para a pessoa, amigo, você não blasfemou contra o Espírito Santo, você pode ficar tranquilo. E a pessoa insiste, eu não sei se acontece com você. A pessoa insiste, ela fala, olha, não, eu blasfemei sim, o que eu fiz. E que bom que a gente pôde ter essa troca aqui. E tem um outro lado, Victor, que eu vou trazer uma complementação. A blasfêmia só se dá pelo crente, não pelo ímpio. Porque a acusação são de pessoas que eram judeus, viviam a religião judaica. A acusação não vem de um ateu, a acusação não vem de alguém inocente. É alguém que tem que ter experiência com o lado religioso, com o lado judaico, colocando judeus dessa forma. Zelosos. Judeus zelosos. Então, o contexto é esse. Então, quando a gente procurar, o ateu blasfemou. Mas qual a experiência que ele teve? Qual o conhecimento que ele teve? A respeito do Espírito Santo, a respeito da personalidade, do que a Bíblia coloca. Eu não teve nenhum contato, então essa é uma questão. E a outra questão que você entrar é o problema a respeito da Trindade, que não foi o assunto aqui com o Tasso, mas acabou entrando nisso. Por quê? Se existe a Trindade, né, 3 pessoas distintas contendo a mesma essência, por que só contra o Espírito Santo não há perdão e contra o Pai e o Filho existe o perdão? Essa é uma colocação que eu coloquei. Eu acho que talvez seria isso que você queria perguntar. Pra gente começar numa conversa em que a gente discorda em algo ou que o debate pode se estender, pelo menos de bate-pronto foi... Eu imaginei que você ia me perguntar primeiro, aí de bate-pronto eu achei que essa continuidade seria interessante. E aí, se a minha interpretação do teu raciocínio tá correta, me corrija se eu
não fizer uma boa reprodução, a questão para você seria: a ideia de existir uma trindade é contraditória com o que Jesus diz nesse texto? Não só nesse texto, Tá. em outros também. Mas nesse texto Sim. em especial, a gente começando por porque ele. a definição pela patrística da trindade seria 3 pessoas distintas contendo a mesma essência, homúsios, se não Isso. fala a memória no grego. O que acontece? Homusium versus homúsios, isso. O que acontece? Quando você chega no livro do Apocalipse, você tem o trono do Pai e do Filho. Cadê o trono do Espírito Santo? Então existem algumas questões bíblicas, algumas narrativas, que você vê ausência e não deveria existir ausência. Como o livro do Apocalipse vai tratar a respeito do final de todas as coisas. Então você só fala do trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica onde na história? Então por isso que eu falo que existem algumas questões contraditórias nos relatos bíblicos, eu acabo não encontrando tanta essa ênfase. E se tratar de trindade especificamente, o que ocorre? Se a trindade é um fato real, existente, verdadeiro, biblicamente, a atuação teria que existir desde o Antigo Testamento, de uma forma clara, nítida e enfática. Essa é uma inferência que você está fazendo, isso não é uma... Não, porque se são 3 divindades em atuações... 3 divindades ou uma divindade em 3 pessoas? Eu vou colocar... Então, isso aí é um conceito. Porque se o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e são pessoas distintas, então são 3 divindades. O conceito de uma única essência é um conceito teológico. Ele é um conceito teológico. É um conceito teológico e ninguém consegue provar isso. Não. Não existe uma comprovação. Não é uma coisa que se consiga examinar e no exame haver prova, não. Não tem como. Sabe uma coisa que Sim. eu percebo no jeito como você conversa a respeito desse assunto, que eu acho que talvez seja o cerne de todas as questões, por isso que talvez começar nessa seja interessante. Pode ser que a gente vá para outros caminhos e eu esteja equivocado. Mas para mim parece, me corrija se eu estiver errado, que quando você articula a respeito de Deus, você espera que, submetido ao escrutínio da razão, Deus faça sentido sem nenhuma contradição. É uma expectativa que você tem? Não. E você espera que um Deus que é transcendente se conforme ao escrutínio racional? Porque isso vem da mente do ser humano. É o ser humano quem desenvolveu tudo isso. Não, esse é um pressuposto. Você está partindo de um pressuposto. Não. Que o ser humano desenvolveu tudo isso. Pode ser que sim, pode ser que não, a priori. É porque quem escreve qualquer registro é o ser humano, não é Deus. Quem escreve todo e qualquer registro A Bíblia toda é o ser humano. É o ser humano, Okay. Dogmaticamente, quem é confessional, como eu afirmo, inspirado por Deus, de fato é um ser humano, mas não necessariamente aquilo que aquele ser humano escreve vem diretamente do seu exercício criativo. Existe a possibilidade de ele o fazer por caráter revelatório. Colocou inspiração e revelação, certo? Certo. O ato da escrita, né? Sim. Aí nós temos um problema grave. Aliás, só desculpa te interromper. Revelação é inclusive o termo que em algumas oportunidades o próprio texto bíblico se utiliza. Apocalipse, revelação, por exemplo. Nós temos um problema, então. Vamos mudar um pouquinho para o Apocalipse, então? A gente pode ir para onde Aí depois a gente retoma, pode só para onde poder você entrar nesse quiser. assunto, porque agora você entrou em inspiração e revelação. Até entendo, você é um conservador, eu tenho que entender isso. Dá para colocar um texto aí na tela para nós? Qual texto? Apocalipse 1. Onde que ele entrou? Apocalipse 1. Produção, procura aí pra Pode gente pôr. aí, Apocalipse 1. Quer colocar no grego? Pode ir falando enquanto Ou quer isso colocar ela em coloca. inglês? Não, porque não dá para colocar no grego aí, né? Pode ir falando que aí já aparece. Ah, tá. Não, porque quando você falou de revelação, nós temos um problema, um impasse muito grande, né? De divindades distintas ou não. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Aí eu pergunto, a revelação é de quem? Vamos lá. Vamos lá? Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu? De quem que é a revelação? Dos dois. Não, é de Deus. É de Deus, mas Então não é 2, é 1. É isso? quando é de Jesus Cristo, ela é dele também. Não. Mas, claro, Deus concedeu. E é dele. Tá. Então, lógico, porque pertence a ele por causa do genitivo, do D. Sim, Ok? exato. Mas a qual Deus lhe deu. Foi dado. Dado e agora pertenceu a ele. Então a revelação é de Deus. Sim. Ok. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou
e as notícias com o anjo seu servo. Me explica isso agora. Como que é isso? Então a revelação é de Deus que deu para Jesus, e aí que vai para mostrar ao seu servo as coisas que devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Enviou de que forma isso? Como que o anjo enviou as revelações de Deus e Jesus Cristo para o servo João? De que forma foi isso? Essa é uma das grandes questões que o livro de Apocalipse, nesse caso, que não necessariamente é parâmetro para o restante da escritura por caráter revelatório de inspiração. Nem toda a inspiração acontece sempre da mesma forma ao longo da escritura, como você bem sabe. Mas nesse caso aqui, o que tudo indica é que João viu o tipo de linguagem que é usado em todo o livro de Apocalipse, né? Ele vê as coisas. E algumas escuta. Ok, eu não vou entrar em termos científicos, porque aí eu diria que isso seria esquizofrenia, né? Porque ele tem 4 arrebatamentos, né? Uma na ilha de Patmos, uma no deserto, uma na montanha e uma no céu. Então é dividido em 4 revelações, seria mais ou menos isso. Mas tudo bem. Sim, é. Ok. Como que você... Até aí a gente não tá discordando. Não. Como que você entende inspiração? Aí é que tá. Uma das maneiras que inspiração pode acontecer é ditado diretamente por Deus. Quando isso acontece, em especial na Torá, alguns trechos, a gente tem essa ideia, em especial no Decálogo. E na maior parte da Bíblia, que é fora isso, Deus respeita a pena do autor. Então, na medida em que o autor escreve, ele escreve em inspiração. Entra aí, Fábio, e essa, talvez de novo, a relação entre transcendência e imanência, que provavelmente é a relação na qual a gente discorda, entra aí o fato de que dentro do texto bíblico há algumas questões que elas são omitidas, e é uma questão de mistério. A gente não sabe exatamente o que passou na cabeça de Isaías quando ele escrevia Isaías. Tá? A gente não tem acesso a isso. O que a gente tem acesso é o que ele escreveu. A gente não sabe exatamente se Isaías, na medida em que escrevia, ouvia algo ditado por um anjo, provavelmente não foi, ou se conforme ele escrevia aquilo como profeta de Deus, enriquecido pelo Espírito, na plenitude do Espírito. Algumas passagens a gente tem, como no caso de Apocalipse, como no caso de Ezequiel, visões. Agora, não existe uma constante bíblica que o tempo todo funciona, olha, é exatamente desse jeito. E na maior parte do texto bíblico, isso é simplesmente omitido. Vou dar um outro exemplo do que eu quero dizer, Fábio. E você pega o livro de Esther, que para qualquer cristão é inspirado por Deus, ele não tem em si mesmo qualquer tipo de indicação a respeito de qual foi o processo interno de escrita do autor, que a gente desconhece, inclusive. Para você, toda a Bíblia é inspirada? Para mim, o texto todo é inspirado. Ok. Sim. O escritor do Gênesis, quando está escrevendo o Gênesis, como você pode falar sobre inspiração e a partir de qual momento ele teve conceito de inspiração de uma única divindade se ele está relatando outras divindades? Como que se enxerga isso? Eu não acho que o autor de Gênesis, em especial, ele tenha um conceito de monoteísmo bem desenvolvido. Mas se o Deus bíblico é o único e é ele quem inspira, não poderia ter inspirado? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? O Antigo Testamento, de maneira geral, quando ele apresenta a figura de Deus, apresenta a figura de Deus entre outras divindades. E apresenta essa figura de Deus como um Deus maior do que os outros ou verdadeiro sobre os outros. Eventualmente, ele apresenta as outras divindades dentro de uma ideia de concílio. Um autor conservador que populariza isso, porque isso na academia é bastante conhecido, não é? O que eu estou falando não é exatamente uma novidade acadêmica, é algo que entre autores comentaristas, literatura secundária
da Bíblia hebraica, isso é carne de vaca. E você sabe disso, Fábio, eu não preciso te ensinar isso. Um autor conservador que apresenta isso para um público mais popular é o Michael Heiser. A literatura do Michael Heiser, ele traz isso pra gente. Rebateu o Sitchin. Oi? Michael Heiser refutou o Sitchin. Isso. As tabuletas sumerianas. Pode continuar. Então, quando você me faz a pergunta em que momento o autor de Gênesis entende Deus como um Deus único... inspirando ele a escrever. Isso ainda me traz uma outra complexidade, que é o seguinte. O autor de Gênesis... Deixa eu voltar um pouco. Você foi justamente em Gênesis, aí a coisa complica um pouco mais. Quando a gente olha para Gênesis, a gente está olhando para Gênesis de uma perspectiva da crítica da fonte ou da crítica da redação? Qualquer uma das duas. Tá. Se a gente estiver assumindo Redaction Geschichte, o que acontece? A gente está falando de camadas até esse texto final. Você tem uma preferência por uma das duas ou não? Não. É porque elas são antagônicas, né? Então, geralmente um crítico bíblico prefere uma ou outra, né? Mas, assim, a gente precisa se perguntar se o texto inspirado por Deus é o texto final, nos múltiplos trabalhos de edição até a gente chegar a esse texto final que a gente tem do Pentateuco, ou se isso acontece logo de cara nas primeiras redações. Quando a gente está falando de algo ditado diretamente por Deus a Moisés, como é o caso do Decálogo, eu acho que ali a apresentação é muito direta. Agora, isso é Êxodo, evidentemente eu estou tratando do Pentateuco como um todo aqui, você perguntou de Gênesis, desculpa. É que simplesmente porque quando eu fui para... É porque em Gênesis que está o politeísmo e o enoteísmo. Mais forte. Então, o que acontece? Para mim é muito claro no Antigo Testamento que existe politeísmo, mas o Antigo Testamento requer monolatria. Ou seja, adoração exclusiva ao Deus de Israel. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? É, porque o Deus de Israel, o tetagrama surge posteriormente, né? Se você estiver falando de Yahweh, sim. Mas, de novo, por isso que a gente precisa discutir. Estamos falando de uma abordagem, e aqui eu tô falando de uma abordagem crítica que nem é a minha necessariamente. Eu tô tentando trabalhar com os seus pressupostos, tá? Se a gente tá trabalhando com uma abordagem de crítica da fonte, e não de Redaction Geschichte, a gente tá falando do javistas surgindo... Teoria documentária. Hipótese documentária, em crítica da fonte, hipótese documentária. Sim. Em Redaction Geschichte, se a gente estiver falando de Conrad Schmid, se a gente estiver falando de Thomas Homer, já não.